Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. E hoje, turma, eu tô trazendo para vocês aí um intensivaço aí de questões, tá? Serão 10 sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura de Palmeira dos Índios, né? A nossa famosa lei 1240 de 91, tá? Matheus, aplica-se a quais cargos? Gente, o repórter é para agente municipal, mas é aplicável a todos aqueles, né, perdão, que tenham aí presente no edital, tá bom? Serão 10 questões objetivas, diretas, sem mais delongas, vamos caminhando. Antes de apresentar as questões, eu só queria fazer uma retificação, sobretudo do vídeo que eu gravei acerca da lei completa, né, que vocês viram aí, onde eu dou um conceito de vacância lá um tanto precipitado. Eu queria até agradecer a inscrita que me deu esse toque e quero trazer para vocês aqui o conceito correto de vacância. Existe uma coisa chamada vacatio legis, aí é um termo latim para designar a vacância da lei, quando a lei está vaga, quando ela ainda não está efetivamente no prazo para vigorar, né? Para entrar em vigor. Aí a gente chama de vacatio legis, tá certo? Tá certo? Ou seja, é o prazo legal para que uma lei tem para entrar em vigor. Ou seja, dá até a sua publicação até o início da sua vigência. Tá bom? Isso é vacatio legis. A vacância no direito administrativo, que é o foco para a gente aqui, a gente extrai da lei 8.112, tá bom? Tá aqui as fontes, estão aqui as fontes, perdão. 8.112 e o Wikipedia no tocante a vacatio legis. Matheus, então o que é vacância no direito administrativo? Gente, é quando o cargo público está vago, seja por exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. Ou seja, o cargo esteve vago, é vacância, tá certo? Existe a vacância daquele cargo ali. Foram retiradas aqui, né? No ano de 97, revogadas a ascensão e a transferência, tá bom? Fora isso, o termo aí, eu peço desculpa pelo equívoco, mas ao mesmo tempo trago aqui a retificação para vocês. E mais uma vez o meu agradecimento aí à inscrita pela observância e pela apresentação. Estou aqui para aprender com vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos caminhando. Agora sim, adentrando nas nossas questões, vamos avaliando. Gente, são questões inéditas, tá? Eu acabei de elaborar todas as 10 questões, acabaram de sair do forno para vocês, para ajudá-los na preparação. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: são isolados. Isolados o que, Matheus? Os cargos. Eu não coloquei, porque todas as questões aqui, elas são conforme consta na lei que vai ser cobrada no concurso de vocês. São isolados os cargos que podem se integrar em classes e que correspondem a certa e determinada função. E aí, minha gente? Se um cargo, ele está dizendo assim, se o cargo é isolado, como é que o cargo pode se integrar? E eu tentei elaborar as questões no nível da ADM-TEC. Porque se vocês perceberem o que a ADM-TEC faz, ela tira um termo, ela inclui uma negativa, ela restringe, ela limita, ela amplia demais. E foi exatamente o que eu fiz nesse item 1 aqui para tentar ludibriar vocês. Ele está dizendo que é os que podem, e é exatamente os cargos, vou botar entre parênteses, são parênteses, viu? Os cargos que não podem, tá certo? Os cargos que não podem se integrar, tá certo? E a determinadas classes corresponde à denominação, perdão, de isolados. Ou seja, aqui está errado, porque não são os que podem, são os que não podem. Então aqui a gente já sabe que está falso, tá bom? Aí ele vai dizer no 2 o seguinte: quadro, aí o conceito de quadro. O que é quadro, Matheus? É o conjunto de cargos de carreira, esses sim podem se integrar, percebem? Uma questão está bem linkada na outra. Isolados, os que não podem, em comissão, funções gratuitas ou gratificadas, perdão, integrantes da estrutura dos órgãos dos poderes do município, das autarquias e das fundações municipais. Aqui eu vou botar um V de verdadeiro, tá bom? Tá correto, é exatamente. Quadro é isso, gente. Esses são esses conjuntos, né, de cargos, sejam eles de carreira, isolados em comissões, funções de gratificação, gratificadas, integrantes da estrutura dos órgãos do município, sejam das autarquias ou fundações públicas, tá? Todos esses aí compõem ou fazem parte aí do quadro, tá bom?
Logo, gabarito para a gente aqui, letra C. Afirmativa 2 está verdadeira e a afirmativa 1 está falsa. Indo, caminhando, questão 2. São formas de provimento do cargo público: a nomeação, a promoção, a ascensão, a transferência, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. São muitos rés, né? Eu havia comentado para vocês no vídeo que eu gravei sobre o estatuto. E de fato, gente, essas são as formas de provimento. Mateus, como assim provimento? É como se fosse assim, são as maneiras de ocupar o cargo público, entende? Aí seja por nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, tá? Então, logo, aqui pra gente, ó, bem grande, tá? Verdadeiro, tá, pessoal? A 2 ele vai dizer assim: a investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. Aqui eu joguei uma casquinha de banana e já tinha cantado essa questão para vocês quando eu estava dando a aula sobre estatuto, né? Tá errado, gente. Não é com a nomeação, é com a posse. Tá certo? As bancas batem muito forte nisso. Elas constantemente alegam que é com a nomeação, que é com a aprovação do concurso, quando na verdade a gente vê aí que ocorre com a posse, perdão, até eu ia me confundindo agora, estão vendo? Então vamos lá, ocorre com a posse, por favor, guardem isso, certo? Deixei bem grande aqui para a gente não esquecer. Caminhando, pessoal, questão 3, a nomeação, aí sim, a gente tem o conceito aqui de nomeação, ela far-se-á somente em caráter efetivo quando se tratar de cargo de carreira ou isolado. Olha, gente, aqui nós temos um conceito precipitado. Como assim, Mateus? Primeiro que não é somente, tá? Já restringiu, vocês já levantem a orelha na hora da prova, tá? Poxa, a questão restringiu, então calma, respire e vai olhando os itens. Mateus, mas por que está errada? Primeiro que não é somente em caráter efetivo. Tampouco se for cargo em carreira ou isolado. Ela também aplica-se a nomeação para cargos em comissão, cargos de confiança e cargos de livre exoneração, perdão. Tudo bem? Então percebam, esse ato de nomear, ele não é algo vinculado de caráter efetivo, tá bom? Logo, gabarito para a gente aqui da afirmativa 1 é falso. E a 2, Mateus, o que é que ela vai dizer? A nomeação em cargo de carreira ou isolado não depende de prévia habilitação em concurso público, de prova ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade. E aí, minha gente, me diga uma coisa. Como é que a gente configura ou caracteriza uma pessoa que é funcionário, né, efetivo, servidor efetivo? Eu trago funcionário porque é o conceito que o estatuto usa, tá? Mas entendam servidores efetivos do município. Quer dizer, existe a possibilidade de você tornar-se servidor efetivo sem concurso público? Não. Você pode ser comissionado, você pode estar em um cargo de livre exoneração, um cargo de confiança, mas os de confiança precisam que sejam servidores, não é isso? Então vejam, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Turma, não, tá certo? Não quebrou aqui. O não foi o que prejudicou a nossa questão, porque depende, sim, de prévia habilitação. Inclusive é por isso que nós estamos aqui. Estamos estudando, pagando o preço, porque a gente quer a estabilidade e, claro, a realização de um sonho também, mas a gente busca esse objetivo, tá? E um requisito para isso é ser habilitado através do concurso público, tá bom? Logo, gabarito letra D. Ambas estão erradas. E o que tornou o conceito aqui errado foi foi ele alegar que não depende, porque depende sim de habilitação. Questão 4. O concurso terá validade de até 2 anos. Até 2 anos, tá certo? Podendo ser prorrogado, detalhe, uma única vez por igual período. Mateus, como assim por igual período? Gente, se ele colocou que a validade aqui era de 1 ano, ele vai poder prorrogar por mais um. Só isso. Mas se ele usou o limite do prazo, que foram 2 anos, tá? Aqui ele vai poder prorrogar por mais 2.
Mateus, isso aqui quer dizer que eu só vou passar 4 anos no serviço público? Eu falei na aula lá, mas vou repetir aqui para vocês. Não, 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 não. Isso está falando sobre o concurso público. Gente, o concurso você não faz a prova hoje e amanhã você é empossado, nomeado, de jeito nenhum. Você faz, existem etapas, existem processos, existem prazos a serem cumpridos, tá bom? Então, a prefeitura, conjuntamente com a banca, eles têm aí os 2 anos para fazerem ou para darem sequência na tratativa após a aprovação, por assim dizer, na realização do concurso, perdão, da publicação do edital, né? Após esse fato, eles podem prorrogar. Aí, normalmente, eles prorrogam por igual período, por mais 2. Ou seja, fazendo a prova hoje, edital saindo, você tem até, a depender do prazo de validade, repito, 4 anos aí, porque podem ser 2 do prazo legal e 2 prorrogáveis. Agora veja, se o concurso explicitamente disser que ele terá validade de 1 ano, não há problema. Por que não há? Porque ele está dizendo que é de até 2 anos. Se a prefeitura entender que ela consegue em 1 ano viabilizar aí todos os trâmites, beleza. Mas é difícil, tá, gente? Eu particularmente nunca vi nenhuma banca dando um prazo de 1 ano. Eles sempre usam o limite da lei, que são os 2 anos aqui. E normalmente, a depender da complexidade do concurso, eles prorrogam sim por mais 2, tá bom? Ele diz assim, ó, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. Cuidado com isso, tá? Se expirar o prazo, qual o prazo, Mateus? O da alternativa anterior, tá certo? Aí sim, ela pode elaborar, mas enquanto estiver na vigência do prazo, não pode. Vocês fizeram um concurso, foram aprovados para agente, guardas ou outros cargos, e aí, de repente, do nada, a Prefeitura de Palmeiras dos Índios, pô, lançou outro concurso. Não, não pode. Tá? Se estiver na vigência do prazo de validade, não pode. Logo, ambas são verdadeiras, pessoal. Olha que questão boa, né? A gente tira vários conceitos daqui. Printem aí a tela, guardem as anotações. Quer dizer, a letra não é muito boa, mas dá para vocês anotarem aí, tá? E se for o caso, pausem o vídeo quando estava antes de eu respondê-la, né? Perdão. E aí vocês têm como utilizar esse material como revisão, tá bom? Ambas são verdadeiras. Caminhando. A nossa quinta questão ela vai dizer o seguinte: a posse. Então aqui a gente tem o conceito da posse. Olha, Mateus, o que é posse? Vamos aprender agora, gente. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades inerentes ao cargo, com compromisso de bem servir, formalizada com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Gente, é como eu disse, é como se fosse uma cerimônia mesmo, onde ou como se fosse não, é uma cerimônia, né? Onde você, aprovado, vai prestar um compromisso de bem servir, tá certo? Aceitando as atribuições, os deveres e responsabilidades daquele cargo. E como é que isso fica, Mateus, lavrado, fica aí acordado? Mediante a assinatura desse termo, por você e pela autoridade competente. Aqui está corretíssimo, é o conceito exato de posse, tá bom? Aí ele diz assim: a posse ocorrerá no prazo de 15 dias, contadas da data do ato de provimento, prorrogável por mais 30, se há requerimento do interessado. Se você entender que são necessários aí, mas aqui está errado, não são 15, são 30 dias. 30 dias, tá? O erro da questão, eu adianto logo, está aqui. Em alegar que são apenas 15 dias. Errado, são 30. A questão está falsa. Mas eu só quero enfatizar que é possível que haja a prorrogação desse prazo, desde que venha a ocorrer o requerimento do interessado aí. Tudo bem? Tranquilos? Logo, gabarito para a gente aqui, letra B, né, pessoal? A afirmativa 1 está em ordem, muito boa. E a 2 apresentou essa falhazinha aí. É exatamente assim que a DMTEC faz, tá? Ela costuma alterar datas, números, aí ela puxa sempre ali para próximo, ela poderia botar 29, ela poderia botar 31, 35, 60 dias, enfim. Mas guardem isso, posse 15 dias. Tudo bem? Sexta questão, pessoal, vai dizer o seguinte pra gente. Será tornado com efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no previsto do parágrafo 1º. Mateus, e qual é o parágrafo 1º? É exatamente o que nós lemos anteriormente, tá certo? Que ela precisa ocorrer aqui no prazo. Percebem que eu criei as questões linkadas?
fui lendo o código e trazendo pontos importantes, mas deixando tudo muito amarrado. Percebam, o que é que trata o parágrafo 1º do artigo 17, Mateus? Exatamente isso, que a posse precisará ocorrer aí no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período, a requerimento, né, do interessado. Tudo bem? Então, gente, é exatamente isso. Tá? Ele está dizendo que ela vai ser tornada com efeito se ela não acontecer. Não, pessoal. Se ela não acontecer, ela vai tornar-se sem efeito. Tá certo? E não com efeito. Ela vai tornar-se sem efeito. Ora, se você foi aprovado, foi publicado em diário oficial, entregou o documento, tudo etc, está lá para o ato de posse, tomar posse no cargo, e você não vai, é óbvio que aquela posse vai tornar sem efeito. Você não pode tomar posse sem estar presente, sem fazer a assinatura do termo. Tudo bem? Tranquilos? O 2 vai dizer assim: no ato da posse, o funcionário apresentará, aí aqui eu quero um pouco de destaque, obrigatoriamente, a declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e uma declaração de que ele não exerce, né, outro cargo, emprego ou função pública. Isso é obrigatório, não é facultativo não, a pessoa tem que apresentar, não resta alternativa para ela. Mateus, por que isso? Gente, é para que não... Por exemplo, você não tem como entrar no serviço público e, com todo respeito, mas tornar-se milionário por conta disso. Você vai elevar o teu padrão de vida, vai ter um pouco mais de conforto, mas milionário você não vai ter. Aí você entra hoje, como é a realidade da maioria dos concurseiros, só com a cara e a coragem, né, por assim dizer. Aí, de repente, depois de 2 meses no serviço público, você está lá com 3 casas, 5 carros. Como? Você recebeu 3 salários só e já está com tudo isso? Então é para este objetivo, exemplificando, claro. Não quer dizer que isso vai acontecer com vocês, pelo amor de Deus. Tá bom? Logo, gabarito para a gente aqui. A afirmativa 2 está corretíssima. Guardem, isso é recorrentemente presente em concurso público. E o item 1 está falso, porque ele diz que torna com efeito, e na verdade torna sem efeito. Caminhando, gente, 7ª questão. A promoção ou a ascensão, eu quero aqui só um adendo. Vocês acreditam que no código, na lei, no estatuto, a ascensão aqui estava com C cedilha, mas enfim, vamos caminhando. A promoção ou a ascensão não interrompem o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato de promover ou ascender o funcionário. Gente, aqui vários conceitos importantes, mas eu quero adiantar para vocês que está certo. Só que eu preciso da atenção de vocês aqui no seguinte, gente, ele está dizendo assim, se você for promovido, tá? O tempo que você já prestou, ele não vai ser interrompido, pelo contrário, ele vai ser contado também a partir do novo posicionamento na carreira, tá certo? Agora, a partir de quando, Mateus? A partir da publicação do ato que promover vocês, tá bom? É isso que precisa ficar aí muito bem entendido, bem compreendido por vocês, tá bom? Vamos lá, vamos caminhando. O funcionário não aprovado, deixa eu apagar aqui. O funcionário não aprovado no estágio será... Que estágio é esse, Mateus? O probatório. Será no estágio probatório, não será exonerado ou, se estável, será reconduzido a cargo anterior observado ao disposto do parágrafo único 32. Passem os olhos depois aí no 32 ou revejam lá o vídeo, tá certo? Para relembrarmos. Tá bom, pessoal? Ele está dizendo assim, que o funcionário que não for aprovado no estágio, seja ele o probatório, né, para aqueles que ainda não são efetivos, ou para quem já é efetivo, um estágio necessário ali para avaliação do novo cargo, vai ser, se for estável, quer dizer, se ele tiver estabilidade, ele é reconduzido. O que é isso, Mateus? Ele volta. Tá? O V ficou péssimo. Ele volta para o antigo. Eu acho importante essas anotações porque elas servem como revisão, né? Para o antigo cargo, tá bom? Só isso aqui, pessoal. Se ele tiver estabilidade, ele foi, sei lá, promovido, tá em estágio, né, de experiência ali, de habilitação e tal, aí, mas não teve bom aproveitamento não, aí ele volta para o cargo anterior. Bom, e se não for estável, ele é exonerado, né? É excluído aí, por assim dizer.
Tudo bem? Logo, ambas estão verdadeiras aqui. Tudo bem? Vamos à questão oitava, pessoal. Estamos chegando ao fim. Oitava, né? Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado, tá certo? Só pode entrar em exercício depois da nomeação, para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório por período de 33 meses. E aí, minha gente? Tava tudo caminhando perfeito aqui na questão. De repente, o espertinho aqui do avaliador, que no caso fui eu que criei as questões, em vez de jogar os 36 meses, coloquei que eram 33, para tentar aí pegar vocês na casquinha de banana, né? E dar cometer essa gafe aqui. Bom, tá falso, pessoal. São 36 meses, 3 anos, tá bom? Durante o estágio probatório, o funcionário estará sujeito a avaliações de sua aptidão e capacidade, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Gente, na lei não está desse jeito, tá? A sequência não é essa, mas exatamente o que a lei diz, tá bom? Tá correto aqui. Logo, gabarito pra gente da oitava questão é letra C. Afirmativa 2 está em ordem e a 1 está errada. Nona questão. O funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira ou isolado adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo serviço. E aí, minha gente? São 2 anos. A gente acabou de ver que são 3 anos, não é isso? Não foi isso que nós acabamos de ver ali? 3 anos, tá bom? 36 meses. Percebam que eu saí linkando, né? Repito mais uma vez. Saí linkando para poder ficar bem amarrado aí na cabeça de vocês. Aí ele vai dizer assim aqui na afirmativa 2. Transferência é a passagem do funcionário estável de cargo efetivo de carreira para outro cargo de diferente denominação, classe e vencimento pertencente a quadro de pessoal diverso. Gente, tá errado. O que é diverso aqui é o quadro de pessoal e não a denominação. Tá certo? Denominação, classe ou vencimento. Entende aqui? Pelo contrário, é de igual. Tá? De efetivo carreira para outro cargo de igual denominação, classe e vencimento. É uma transferência. Você sai de um lugar para o outro, mas não deixou de ser quem você era. Entendem? Aqui o que é diverso pode ser o pessoal, o quadro de pessoal, né? Diverso. Mas a denominação, a classe e o vencimento, não. E aqui está exatamente o erro da questão. Não é diferente, é igual, tá? Deixa eu botar aqui até grande para a gente não esquecer. Logo, gabarito para a gente aqui da nona questão é as duas são falsas. Última questão, pessoal. Diz assim, reversão é o retorno. Guardem até com esses sinônimos, tá? É importante que a gente guarde esses sinônimos porque nos ajudam muito na hora da prova. Quando a gente bate o olho que vê lá essas palavrinhas-chave que a gente chama, a gente, poxa, tá certo. É o que a lei afirma pra gente aí. E exatamente, reversão é o retorno à atividade que o funcionário aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos que determinaram a aposentadoria. Tá certo? Aqui está correto, pessoal, um conceito perfeito de retorno, de reversão, perdão, que é esse ato de retornar, né, à atividade. Agora vejam, o funcionário tem que ser aposentado por invalidez, tá bom? No item 2 ele vai dizer assim, poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Eita, aí ele pegou a exceção, né? Aqui eu fui no pulo do gato. Não poderá. Tá certo, pessoal? Não pode. Completos os 70 anos, não pode reverter. Tudo bem? Guardem isso. Logo o gabarito pra gente. Afirmativa 1 está em ordem e a afirmativa 2 está totalmente equivocada porque ele disse que pode e na verdade não pode, tá certo? Percebem que a reversão é para o funcionário aposentado por invalidez, né? Desde que seja avaliado aí por junta médica oficial. E complete 70 anos, ele não pode, em hipótese alguma, ser revertido. Tudo bem? Caminhando para o fim, nós temos a frase hoje para reflexão a seguinte. A caminhada, a vida, perdão, é 10% o que acontece com você e 90% de como você reage. É uma frase de Charles, né?
R alguma coisa, não sei pronunciar, não sei se é Swindle, não sei, pessoal, não sei pronunciar o sobrenome dele. Mas vocês entenderam e eu quero que vocês guardem o seguinte: a vida, ela é aquilo que a gente permite que ela seja, tá? Tá com um problema, tá com uma dificuldade, tá difícil estudar, como você está reagindo a isso? Não, eu simplesmente não estou estudando, então parabéns. Você dificilmente conseguirá sair dessa situação. Porque problemas existem para serem superados, não é? Então é muito mais do como você reage do que o que acontece. Várias pessoas têm duas perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. Por exemplo, tem gente que se vê frente à dificuldade e diz assim: poxa, um problema, vou parar por aqui. Já tem gente que se vê frente ao problema e diz: eita, um problema legal, vou encontrar meios de superá-lo. Então é muito mais do como você enxerga, do como você reage, do que como realmente é. Superem os medos, os desafios de vocês, sejam fortes e corajosos. Obrigado por tudo de sempre, forte abraço e até o próximo vídeo.